Seja bem-vindo a mais um momento onde aprenderemos a respeito das disciplinas espirituais. Hoje nós vamos falar a respeito da oração intercessória. Já falamos de oração no vídeo anterior e vamos especificar falando a respeito de um tipo de oração, que é a oração de intercessão. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2, que nos dizem assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. João, capítulo 15, o verso 7, nos diz assim: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Antes de mais nada, devemos saber que a oração é esse contato entre o filho e o seu pai. Contato amoroso, íntimo, através do qual nós expressamos as nossas necessidades, nossas fraquezas, nossa gratidão e nosso amor por Deus. Orar é uma forma também de amar a Deus, de cultivar um relacionamento de proximidade que pode e tende a crescer à medida em que nós trilhamos por essa estrada da vida de oração. É interessante que as nossas orações tenham diante de Deus essa liberdade de pedir para nós, pedir para os outros. Hoje nós vamos focar mais na questão das intercessões e tenha também a liberdade de agradecer, de expressar os nossos afetos por Deus, a nossa gratidão, a nossa alegria, toda essa liberdade onde podemos, na verdade, amar a Deus por meio de nossas palavras, pensamentos e sentimentos. As orações, como nós já ouvimos aqui, elas devem ser feitas sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos incentiva a intercedermos por outras pessoas. Quando nós vamos pedir a Deus pela necessidade de outros, tem algo que é fundamental, que é a compaixão. A capacidade de sentir a necessidade daquela pessoa por quem nós estamos orando e expressar isso nas nossas orações. A identificação entre quem ora e quem recebe as orações é fundamental. E nesse sentimento de empatia, ou seja, de compaixão, nós clamarmos a Deus pela sua intervenção diante da realidade de quem nós oramos. Se você tem experimentado essa prática de pedir a Deus por outras pessoas, mas não tem tido respostas, não tem tido sucesso, é importante que você saiba que a oração ela é aprendida e que, portanto, nós temos a liberdade de errar, de tentativa e erro. E que nem por isso nós precisamos desistir de orar. Mas se nós estamos orando ou já oramos por várias pessoas e não obtivemos sucesso, vale e é importante que avaliemos o nosso método de oração, o conteúdo das nossas orações, que sondemos inclusive os nossos próprios corações para vermos se não tem algo de errado nas nossas próprias vidas, como sentimento de ódio, de rancor, ou algum outro pecado que esteja impedindo que as nossas orações
sejam respondidas. E em percebendo que tenha algo de errado, nos arrependermos, confessarmos ao Senhor e pedirmos o seu perdão. E à medida que formos orando cada vez mais, é importante também que, quando nos adentramos nessa estrada da oração intercessória, comecemos a pedir por questões menores, e aí vamos avançando para situações mais complexas para nós, porque para Deus nada é complexo. E assim nós vamos crescendo em confiança, em experiência com Deus cada vez mais. Que fique muito claro que orar por alguém é uma forma preciosa de amar esta pessoa. Quando nós oramos verdadeiramente, nós estamos imbuídos do desejo do bem, de que o melhor aconteça pela vida de quem nós oramos. Então, orar é uma forma preciosa de amar, de querer o bem, de desejar o bem pela vida e pela alma de uma pessoa. Que isso também fique bem claro para nós. E quando nós começamos a orar por uma pessoa e somos movidos por esse sentimento de compaixão, é um sinal geralmente de que nós devemos perseverar nas nossas orações por aquela pessoa. Se você está ou viverá uma experiência dessa natureza, de se sentir movido, tocado a orar por alguém, invista tempo de oração por esta pessoa e pela situação dela, porque Deus pode muito bem estar movendo o teu coração a orar, a clamar por a situação daquela pessoa. Faça de cada situação que você for vendo, for tomando conhecimento, motivo de interceder, de rogar ao Senhor. Ore pelas famílias, por casamentos, tantos sofrendo com suas famílias hoje em dia. Tenha essa prática de interceder pelos lares. Cultive também essa lembrança constante de orar por esse período de campanhas políticas que nós vamos adentrar e que nas cidades pequenas e do interior do nosso país costuma ser tão tensa, tão conflituosa e movida de tantos interesses escusos. Esteja clamando a Deus por esse ano de eleições municipais. Clame a Deus pela situação da igreja, em tantos lugares ainda impedida de realizar os seus cultos presenciais, com cristãos esfriando-se na sua fé, fragilizando porque não tem tido a condição de receber o alimento espiritual necessário. Ore pela situação da igreja em países onde templos estão sendo destruídos, cristãos estão sendo mortos. Mas abra o seu coração para esse exercício espiritual de amor ao próximo, que agrada tanto o coração de Deus. Entenda que pedir por alguém é uma maneira de exercitar a semelhança de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso intercessor. Ele está assentado à direita de Deus Pai, de onde Ele intercede por nós. Vamos viver neste mundo exercendo a semelhança, vivendo como Jesus viveu. Então vamos praticar aquilo que o nosso Senhor Jesus praticou. Orar, pedir, clamar a Deus pela vida de outras pessoas. As suas orações, elas são preciosas. Há muita gente e muitas situações carecendo que você dobre os seus joelhos e clame pela intervenção divina, pela vida de tantas pessoas que carecem das suas orações. Que Deus te abençoe, te use como instrumento de clamor, de graça e de sabedoria nas mãos dele. Eu te convido a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no nosso canal. Que Deus continue a te abençoar.